Então vamos lá, gente. Ó, nós começamos esse módulo aqui, lembram? Planeta Terra. Nós vamos reviver o que nós passamos esses 8 últimos encontros, tá bom? Olha aí, tá? Olha, a gente foi navegando, lembra? A origem, como sempre, o cara que tem toque aqui, a origem do verbete, como foi que tudo foi acontecendo, ó. Para vocês ilustrarem ou relembrarem, quem não viu, verá. Né? Lembra, a gente viajando. Nossa, eu adoro isso. Aqui, isso é muito legal. Ó, Sandra, tá vendo essa curva aqui? É muito legal. Olha, isso é mais um helicoidal, né? Chamei isso de curva, mas acho que está mais para linear. Aqui sim, um timeline helicoidal. Né? Ó, que legal. Ó, isso é lindo, gente. Lembra, a gente entrou, aí fomos para o segundo encontro, tá? A raça humana. Ó, aqui, ó, que legal. Ó, a linha do tempo, né? Estão lembrando, gente, tá? Olha o que a gente passou, ó, para chegar na aula de hoje, né? Olha, olha aí. Adoro esses dados. Isso ajuda tanto a gente entender e depois desentender, porque tem muita coisa que vai mudando e não é mais tão coerente assim, né? Aqui a gente vai para o terceiro encontro, né? Onde tudo é medida, não é isso? É o terceiro encontro mesmo? Não, é o quarto encontro, tá bom. Aqui a vida, tá? Entrando na... Lembra a referência, né? A medida sou eu, né? Eu sou a referência de todas as coisas. Eu estou falando com essa voz assim, eu estou tentando ser um pouco mais sensual hoje, que é o último encontro, tá? Por isso que eu estou impostando essa voz assim, alô. Então, gente, entendam que a vida ela é mais importante. Isso eu adorei quando eu descobri esse quase tridimensional aqui, bem bacana, né? Ó, Royal Society, a ordem da gramática, eu adoro. Estava falando com um amigo meu, Alexander Jovanovic, que ele é da linguística, que ele me dá bronca quando eu entro nisso. Olha isso, ó, é muito legal, né? El Greco, Kyriakos Theotokopoulos, olha o simbolismo dele. Lembram como ele assina? Ele assina jogando um papelzinho. Imagina isso, olha. Olha, comparando esses dois, hein? É lindo. Olha ele aí, ó. Quando um charuto é apenas um charuto, e a jornada da vida. A única medida certa é o tempo, que ele está sempre passando, ele não volta, pelo menos até hoje. Né? Aí a arte, o quinto encontro, o dicionário. Ó. Lembram do Pardês? Tá? Essa é uma história linda da Merkabah, a fala. Olha lá. Tudo que nós fomos estudando. Ó. Lembram quando nós falamos daí no caso de Sócrates e Platão versus Aristóteles, né? Ou seja, a academia versus o liceu. Esses são os slides que a Soninha gostou. Olha lá. Esse é o Chomsky, Noah Chomsky, e esse Saussure, Ferdinand de Saussure. Esse cara foi o cara que criou o construtivismo na linguística. Esse cara é sensacional, tá? E o Chomsky é algo... Esse é único, muito genioso e por isso que ele é único, né? Aqui no Brasil, lembra a gente entrando em toda essa questão histórica? Olha o que nós passamos, ó. Né? L'impression, Mademoiselle d'Avion, né? Nossa, lindo. Surrealismo, Pollock, todos esses caras. Olha isso, o minimalismo, né? Videoarte e arte contemporânea, né? Aí entramos no pensar, lembra? O chimpanzé, nós em evolução. Bem legal, né? Quanta coisa, né? E engraçado, eu não daria a mesma aula usando esse aqui, lembra quando nós entramos, né?
na própria árvore, a árvore da vida, bom, a árvore cabalística, né, o recebimento, né, do corpo, né, com toda essa árvore. Nós vamos ver algo parecido hoje com esse slide. Não sei se vocês conseguem ver no fundo, são os algoritmos, sabe, o Matrix, lá no fundo, né, atrás do cérebro. Por isso que eu coloquei esse, que ao mesmo tempo é real e virtual, né? Aqui no Brasil, aí, lembram? Né? Vendo de lado, opa, arte cinética, o universo, né? Essa árvore é muito bacana. E aí, olha só, nós vamos ver esse slide de novo hoje, hein? Tá? E aí chegamos hoje na socialização, e o nosso último encontro desse módulo, né? Por que socialização? Porque a minha mente escolheu essa palavra. É insight, né? Essas coisas, elas caem, né? Elas aparecem dentro da nossa mente e a gente traz para o pensamento, e aí a gente acha que é legal desenvolver essa questão, essa condição, né? Ela, para mim, é importante por causa disso, ó. Deixa eu diminuir aqui, tá? Olha que interessante, né? A sociedade, ela traz para nós a questão básica, para mim, de sócios. A sociedade, esses societas, né? Somos todos sócios, somos todos interdependentes. Um depende do outro, né? É um grupo de indivíduos, né? Onde se relaciona, né? E onde nós temos todas essas trocas. E tentando, né, na contradição, ter um objetivo comum, que a gente sabe que é muito fácil, né? Todos nós termos esse objetivo comum, né? Mesmo com as pessoas mais próximas a nós, as pessoas familiares. E aí eu trouxe de novo esse slide, mostrando aí essa questão da sociedade, de todos os sócios, né? Quantas essas pessoas se conhecem ou não, né? Ou se desconhecem na maioria, esses quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Agora, algo interessante, nós estamos vivendo no momento a sociedade super inteligente, que é a 5.0. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, tá? Essa questão toda, hoje, ela é dividida, né? Caça e coleta, que é 1.0, tá bom? A relação em simbiose com a natureza. Um momento que explodiu a agricultura, 2.0, as organizações, as cidades e estados, a 3.0, né, aonde nós temos esse poder, essa produção da massa, aí nós entramos no 4.0, que entramos na informação, e hoje já passamos pelo 4.0, e nós estamos aonde hoje? Nós estamos numa rede, estão vendo ali? Ativos intangíveis mais rede, adicionado a valor. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que os japoneses que trouxeram esse tipo de cálculo, né, a questão da superinteligência, que é o momento nós, esse pequeno grupo que tem essa possibilidade de estar aqui agora tratando sobre esse assunto. Pessoas que me acompanham já no mundo da arte sabem que eu falo quase que frequentemente que quem acompanha o mundo da arte, esses 7,770 bilhões de habitantes, somente 0,0001% tem a capacidade de navegar no mundo das artes. E a gente que está nesse mundo aqui ainda mais profundo, talvez, sabe, meio, é difícil. Essa sociedade ponto 5, ela tem uma questão muito interessante. Ela tem a questão da superinteligência criativa, né? Ela tem todo um foco dentro da conectividade, tá? E busca um bem-estar, mas aí esse bem-estar a gente começa a pensar, bem-estar para ela quem, né? E os outros, como é que ficam, né? Um aprimoramento da produtividade, né? A questão da usabilidade, né? Isso é uma palavra que já ela tem mais ou menos o que uns 8, 10 anos atrás, né? Ela foi muito usada, né? E a questão das transformações acoplada pela inovação e tudo isso no mundo digital. Então percebam que nós estamos falando de um conteúdo de pessoas muito poucas, tá? É como quantas pessoas acessam hoje, né? Telefones, né? Alimentação, a água encanada, né? É uma vida
plausível, né? E claro que aí a gente vai entrar do por que não nisso, né? Pois bem, a partir do momento que a gente tem várias pessoas olhando para o mesmo ponto, isso fica mais fácil de lidar, fica mais fácil de transportar, né? De transportar o quê? O conhecimento, a materialidade. Mas o mundo ele não é assim, nunca foi, e na minha opinião ele nunca será. E talvez por isso que ele seja bem interessante. Val, eu preciso que você admita essa pessoa que travou o meu sistema aqui, que eu estou como co-hoster. Obrigado. Ok, ok, já coloquei. E agora deu um problema, olha só. Epa! Travou o meu sistema. Olha que coisa aqui, que sutil que fica, né? Eu não consigo sair agora aqui. Ei, Eu que vou te legal. tirar do co-host, tá? Tá, por favor, Val. Olha como... Eu não sei quem sabe o motivo da existência do Zoom. O Zoom ele foi criado por um grupo de crackers e hackers para poder ajudar pessoas... travou mesmo, Val. Não consigo, ó. E aí o Zoom ele foi criado para pessoas poderem consertar computadores à distância. Então, por isso que ele, ao mesmo tempo, é bem legal e é perigoso. Tá? Deixa eu ver como que eu consigo aqui. Nossa, você viu uma coisinha à toa, mudou todo o sistema aqui que eu tenho. Ah, eu consegui mudar agora. Não sei o que você fez, ajudou, Val. Obrigado, querido. Tá? Me liberou aqui. Então, se a gente está todo mundo olhando para o mesmo ponto no horizonte, fica mais fácil da gente lidar. Porém, nós sabemos que a vida ela não é assim, né? E aí a gente tenta estar com o mesmo grupo, fazendo uma ciranda. Não é à toa que eu coloquei 7 cirandeiros aí, tá? Esse número é um número bastante importante para nós, né? E aí percebendo que essa ciranda aqui maior, onde tentamos ampliar esse grupo de pessoas, né, que estão olhando para o mesmo horizonte, de mãos dadas, tentando compreender, criam então comunidades. O que é uma comunidade, né? É uma sociedade, mas é uma comunidade menor, né? Onde tem um som ligado e um cachorro latindo. Mas essa sociedade menor traz para nós as pessoas individualizadas, né? E é onde tentam-se ter todas umas trocas, né? Que são as famílias, as escolas, o trabalho, a vizinhança, a amizade. E agora temos, onde eu estava tocando, a questão das comunidades institucionalizadas, as religiosas, as militares, as políticas, as econômicas, empresariais, né? Isso tudo que faz a gente girar. E a gente gira nelas até onde a gente pode, a gente consegue, né? Mas lembrando que cada um de nós que aqui está é indivisível, é o indivíduo, né? Ou seja, a gente não se divide. E cada um de nós tem o seu ponto de vista. E, por vezes, ele tem que ser correto, ele tem que ser mantido, ele é muito mantido pelo nosso cérebro, lembram a aula de cérebro? O cérebro é que faz com que a gente viva enquanto vida. Aí temos a mente que faz a gente pensar, né? Pensa, ó, cérebro, crânio, mente, pensamento, foco, e no foco esse indivíduo, né? Ele per si, né? Ele é com ele existe, o ponto de vista é dele. Aí ele vai precisar do outro, nós precisamos do outro para trocar o conhecimento. Aí a gente tem um feedback do ponto de vista e às vezes a gente não tem. Se a gente for para o cérebro, a gente só vai pensar na procriação, na alimentação, na respiração. A mente não. A mente ela tenta modificar. E aí a gente começa a compreender os riscos que a gente tem na socialização, aonde um aperto de mão não é suficiente. Ele se quebra, ele não existe, né? E tudo isso nós vemos o tempo todo na arte. Qual o motivo da existência da arte? Apresentar e, para alguns, representar a realidade. A realidade, eu não estou falando de verdade, a realidade. E aí nós começamos a ver e começamos a viver o conflito. E acreditem, o estresse, o conflito, eles são fundamentais para a vida. A discordância, esse estado, esse status, esse estádio
de não concordância. Ele faz com que a gente possa tentar compreender o poder que a gente tem e, conforme for passar para o outro, mas num foco de uma luz que ela é quase divina, porque nós percebemos que o mundo da complexidade, né, esse mundo aqui, cadê ele? Da complexidade, ele nunca vai fechar, ele não pode fechar. Então, isso que é a arte. A primeira arte, não é à toa que essa palavra arte, ela foi utilizada antes do artifício, da pintura, da escultura, da escrita, da música, de todas essas criatividades, ela foi usada no sentido da escolástica e no sentido alquímico de autoconhecimento. Por isso que o alquimista estava fazendo a sua maior arte no seu labor, no seu laboratório, encontrando quem? Hashem, buscando através de seus conhecimentos e autoconhecimentos e conhecimentos externos o quê? Um mapa para Deus, se compreendendo que ele é parte de um todo. E quando a gente é parte, a gente nunca conseguirá ver o todo. Então, essa é a complexidade. Então, saber lidar com a diversidade, poder mostrar os dentes, não como braveza, mas sim mostrar o riso, o ar solto, o tocar, passar a mensagem de um para o outro. E esse é o ponto fundamental na passagem do conhecimento. Portanto, passagem, Pessah, é um momento importante em cada momento que passamos a vida. O Pessah, né, ele celebra, para nós, que nós vamos celebrar daqui a pouquíssimos dias, a liberdade. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me interpretando, eu estou usando um som, esse som ele vem com palavras, as palavras têm um conteúdo semiótico, e elas servem para quê? Para termos a liberdade. Porém, a liberdade como plenitude nunca existirá, porque se eu for verdadeiramente pleno, ou pior ainda, realmente livre, eu terei ninguém. E eu quero ter ninguém? Não, não, não. Eu quero que me tenham. Ou como aquela pessoa que fala, eu quero ter a paz. Não, eu não quero ter a paz. Eu quero que a paz me tenha. Imagina, que prepotente eu vou ter a paz. Essa brincadeira com as palavras não são brincadeiras. Lembram quantas vezes nós já falamos aqui de agrama e ograma? A palavra ela tem que ter um peso. Então, essa libertação da escravidão era uma escravidão aonde nós não poderíamos ter a liberdade de pensar. E nesse momento, essa liberdade, que ela existe, esse é o ponto, Sandra, que eu ia te falar das datas. Dependendo com quem eu discutir, essa data ela não é fiel, tá? Depende aonde. Então, pelos meus estudos, a conclusão que eu tenho hoje, que 14 de Nissan, tá? No ano de 1446 AC, nós estávamos nos preparando para sair, e naquele momento nós estávamos, né, fazendo o nosso seder dentro do nosso espaço de ser, nos preparando para passar, ultrapassar a mezuzá. Todas as mezuzotes, o que é mezuzá? Mezuzá normalmente seria um tabletinho que tem na porta da entrada de um judeu, mas em ivrite quer dizer o quê? Quer dizer portal. Então, a partir do momento que você passa por esse portal, você está livre. Porém, quem passou por nós nessa noite? Claro que eu estou sendo místico aqui.
foi um anjo. Esse anjo que passou, e aí levou e não nos levou. Essa foi a maior liberdade. Nós pudemos estar presentes para cumprir os nossos ritos, e esses ritos, eles são artísticos. Como assim? Eles existem há 3.467 anos, 2021. Esse ano, nós estamos revivendo todo o nosso sentido da arte, desde esse primeiro, desde o período da Idade das Trevas, período iluminista, com todos os mesmos simbolismos. Essa mesa é uma mesa ritualística desse Seder, onde nós contamos todas as nossas histórias e histórias, aonde nós passamos para compreender até os dias de hoje exatamente esse Hag, essa festividade, esse Pessar, o quê, né? Esse Pessar o quê? Essa passagem, tá? E Sandra, isso é para você agora. Em 325, que se dividiu o Pessar da Páscoa, tá? Então, a partir de 325, na cidade de Niceia, que o cristão começou a usar a Páscoa, tá? E aí, para nós, judeus, nesse momento nós temos, eu acho que é algo muito importante, que inclusive vem de base do meu nome judaico. Meu nome judaico é Shinra, que quer dizer feliz, tá? Por isso que nós temos Shameach, tá? Felicidade. Então, Hag Pesach Shameach, tá? É realmente ter uma passagem, não Páscoa, uma feliz, né, uma festividade, em português seria festividade da passagem com felicidade. É o que nós estamos lendo aqui. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui hoje é, nesse último encontro, é compreender essa passagem toda da maior arte que nós podemos ter. Qual que é? Se autocompreender. Eu, enquanto vivo, eu sou a medida de todas as coisas. Mas essa medida de todas as coisas, ela só existe se eu compreendo a medida do outro, aquele que está à minha frente, ou daqueles que estão à minha frente. Então, essa apresentação e essa representação faz do artífice aquele que tenta se conhecer. E nesse momento ele consegue compreender os mapas. Ele consegue compreender a existência de si próprio. E esse é o motivo de todas as passagens ritualísticas da nossa vida. Todas. É ter a possibilidade, não é à toa que a palavra passagem dá origem a passar, a passado. Ou seja, eu estou vivo, portanto, se eu passei. E esse rito, essa palavra sânscrita, né? Rito, que vem de rio, aquele que flui, aquele que faz caminhar, que faz com que eu respire, né? Então, acho que nós estamos fechando, né? Exatamente esse nosso último encontro, desse quarto módulo, amarrando todos os nossos 3 módulos anteriores, onde nós partimos do autoconhecimento, sempre utilizando a arte como referência, para tentarmos continuar passando pela vida e curtindo o estresse e os conflitos, porque sem eles nós não estaríamos aqui.
Tá? E essa é o motivo de estarmos não vivendo, mas sim existindo, né? Passando esse conhecimento. Bem, hoje eu trouxe esse básico, né, esse caminhar todo que nós andamos até agora, para a gente entender que o falar, o rezar, né, que nós chamamos de brahá, as nossas brahot, né, elas podem ser simplesmente palavras. E aí que habita o problema, né? A arte ela serve para o ser se compreender em não ser mecânico, não fazer as coisas de forma mecânica, repetida. Mas quando você fizer uma oração, ou quando você fizer algo ritualístico, quando você fizer a sua obra de arte, que ela realmente seja sentida, senciente, plena, né? E é para isso que a arte serve. Ela é a referência da existência. Ela é a referência da criação, de onde ela veio, da criação. Isso é bem escolástica mesmo, né? A criação fez tudo. E, portanto, eu pego essa criação, essa matéria, e faço com ela uma criação. Não é à toa que daí vem a palavra criança, né? Então, a arte, ela se presta a se medir, a duvidar da tua medida e não ter uma vida mecânica, ter uma vida dentro das possibilidades de cada um, né? Plena. Pois bem, vamos lá. Pessoal, o que vocês acharam desse módulo quarto? Vocês acham que nós tivemos uma troca, uma socialização? Sabe, a arte ela realmente nos fez referências ou até ferências ou aferências, ela fez feridas, sabe? Ela fez marcas, né? Cicatrizes, né? O que vocês acharam desse quarto módulo? Eu acho que eu vou cantar uma música então enquanto Não, vocês não, não, pensam. peraí, eu falo. Ah, que bom, que bom. Fala, Maria Carolina. Eu acho que a arte fez parte. Ela entrou dentro do contexto. Ela está como referência, mas eu acho que vai muito além disso, né? Hum, O teu TD, o teu approach TD transdisciplinar, ele vai muito além da arte, né? Ele vai história, ele vai sociologia, ele vai tecnologia, física, química. Você consegue viajar, você consegue navegar, né? Por várias partes e a arte é uma delas, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Não tá, sei tá em bom, todos. tá bom. Acho que é isso, acho que é isso. E claro, e o nosso conteúdo da nossa comunidade, né? Claro, né? Isso Sim, sim, mas o foco não está restrito à arte, né? Isso que é legal. Porque exato. Ah, você consegue ver, você tem um panorama, né? Que nem hoje. Hoje o que isso. me veio à cabeça, Ah, quando você estava falando de sociabilização, de passagem, me veio a palavra ruptura. nossa, ótimo. Então, as rupturas elas sempre são sofridas, doídas, e aí vem o crescimento, né? Aquele negócio, só com o estresse a gente cresce. Talvez seja um momento meu particular agora que você me Que, conhecendo, você que, sabe. que, que bom Então, momento, que bom momento. mas acima da passagem, eu acho que para haver essa passagem tem que existir esse estresse, tem que existir essa ruptura, né? Para a gente poder sentir que realmente a gente precisa ir para frente ou não. É Ou, isso, é ou isso. não, ou ficar. Depende, depende. Exato. Agora tá no ficar, Mas É. é isso. Já falei muito.
Não, você trouxe uma palavra, ela trouxe uma palavra muito importante para nós. Obrigado, Carol. Ruptura. É, Tem que ter ruptura. sim, Eu não sei se... Olha que interessante. Vocês estão vendo o meu dedo passando aqui? Estão vendo, né? sim. Então, ele tem um tempo de duração do dedo passando. Mas quanto mais rápido eu for passando o meu dedo, ó, é que eu não consigo. Vai ficar assim, de tão rápido. Só que ele continua passando, mas eu não vejo. Então, vai ter que ter um momento de ruptura para quebrar esse mecanismo, para rever os seus valores. É isso que a Carol está trazendo. E ele tem que ser sentido. Ele tem que transbordar choro. Sim, tem que ter a ruptura. A ruptura, se não tiver sofrimento, se não... Não estou dizendo... e veja, longe de falar de masoquismo, porque o masoquista, Não, ele gosta. Não que você falou, eu estou trazendo. Porque o masoquista, ele gosta de sofrer. Então, ele não está nesse aspecto, porque ele gosta. Então, não sofre. Tá? Mas aqui eu estou falando de ruptura que a Carol trouxe, enquanto contexto de corte mesmo. Ou melhor ainda, né, Maria Carolina, a capacidade de se desconcertar, a capacidade de se ver em erro. Lembram de onde vem a palavra errado? Errat. Um vezes um, número um em hebraico. Um vezes um, um. O único número que ele multiplicado, ou, né, por ali. por ele mesmo, vai dar ele mesmo. Então, não existe errado. Né? Errat, errado em português, né? Português brasileiro. Então, a questão toda é a ruptura, é a questão da autoconsciência. Isso é muito importante. Obrigado, Carol. Obrigado, Carolina. Obrigado. E aí, gente? Fala, Sandra. Liga o som, liga o som. Essa capacidade de ruptura que traz sofrimento, o fato de você ser sociável, essa socialização ajuda no minimizar o sofrimento na ruptura? Essa pergunta, Mordecai, ela é ótima porque ela é complexa e ela é infechável, né? Aí a gente sai do grupo e vai para o indivíduo. Então, o que eu percebo em sociedade, eu, Olívio Guedes, eu me torno um pouco ignorante com massa. Eu percebo que quando eu estou na massa, é difícil eu me tornar um indivíduo na massa. Então, veja, por isso que hoje eu fui trazendo, não sei se eu consegui trazer para vocês, uma hierarquia. Por isso que eu trouxe a socialização e depois as comunidades, e depois o indivíduo, e depois o indivíduo quanto espelho. Lembrando que a palavra espelho vem de espanto. Espelho, espantar, né? Então, o Mordecai, eu acho que a socialização, sei lá qual neologismo usar, ela pode te ajudar, e olha que legal, ela pode te destruir. Como eu espero ser destruído, né, enquanto indivíduo, espero que daqui, se eu mantiver esse estado, né, vou usar uma palavra grega, essa idade enquanto estado do grego, né, daqui a 20 anos. Eu não quero viver para sempre. Eu quero ser desconstruído ou destruído, porque deve ser muito chato viver para sempre, né? Esse é um grande problema de Fausto, de Goethe. Essa é a questão. Eu não sei o quanto que vocês se aprofundaram já em Fausto, que ele existiu mesmo, ele era um alquimista, né? Porém, o escrito por Goethe traz realmente, durante esses 24 anos que o demônio o habitou, por que 24 anos, né? E por que ele se declarou, ele não poderia dizer uma frase. No momento que ele disse aquela frase, aí esse demônio, né, esse Mefistófeles, entrou na vida dele e tirou a vida.
porque ele não aguentava mais viver. Então, Mordecai, eu acho que o estado social, ele é bom e ele é mau. Depende do teu comportamento consigo próprio e óbvio e ululante, lembrando vovó, do outro, qual nós não temos nenhum controle do outro. Ele é pseudo-controle. Para falar a verdade, é o quanto que eu me controlo mesmo, né? O meu cérebro me controla muito, senão eu não estaria vivo. Mas a minha mente, o meu pensar, muito menos. Meu cérebro me controla, claro. Meu cérebro lembra dos meus intestinos, meu coração, quase que saiu corações, que sou uma pessoa muito emotiva. Os meus rins, os meus vários fígados, sabe? O meu único, todos os pulmões que eu tenho. Então, se o meu cérebro não existisse para controlar tudo isso, quem seria do Olívio, né? Não seria, né? Então, Mordecai, eu acho que isso é muito... Não tenho essa resposta, e, ao mesmo tempo, eu tentei te responder, isso talvez Freud explicaria, né? Numa tentativa que acreditem, eu estou respondendo, eu estou gritando. Eu estou gritando, está ouvindo? Por que eu estou gritando? Porque eu preciso ouvir. Às vezes eu não me ouço. Às vezes eu sou apenas um mecânico falante. Tá bom, meu amigo? Sandrinha. Sandra, abre o microfone. Que ela estava me xingando, Beth, então ela não queria que o pessoal ouvisse. Ela é educada. Tá, a gente Ela não sabe abrir. Clica no botãozinho do microfone vermelho, em cima, com o mouse. Desculpe, você deve estar no Desativar o mudo. Aí! Desativou o mudo. Desativou. Então, eu queria voltar à questão da arte, ao conceito de arte. Opa, tá bom. Que é dizer que sem arte não há sociedade. Sem arte, as inter-relações e a interdependência social não existe. Sem arte, o conhecimento não se transmite, o conhecimento como um todo não se transmite. Uau! Como eu já gostaria de ter falado como você. Por quê? Não, porque é exatamente isso. Se você pegar o dicionário, vamos pegar, sei lá, lembra quando a gente chamava o pai dos burros, o Aurélio, né? O que é arte? A arte é a capacidade, vamos ver se a minha memória lembra mesmo, a arte é a capacidade que tem o ser humano de se autocontrolar e controlar a matéria. E aí fazer dela algo de seu desejo. Me parece que é isso que está escrito no Aurélio. Claro que são vários itens. Me parece que o primeiro item é esse. Tá? Então, sim. Tá? Sem a arte, nós não teríamos a escrita, a fala, a interpretação. Porque quando a gente fala de arte, né? Val, vou pedir para você... Você consegue dar um tique lá no Mordecai? Acho que é de lá que está vindo o som, né? Por gentileza. Obrigado. A minha fala é semiótica, ela é interpretativa. Né? Então, as minhas cordas vocálicas, não. A partir do momento que o som seja semiótico, né? Vira arte. A partir da palavra arte, a partir da palavra escrita, a caligrafia, a calcografia é arte. A partir das leis, a criação das leis, uso e costume, né? Porque quando a gente geralmente fala de arte para o leigo, é pintura, talvez uma escultura, né? Mas tem a palavra é arte. A palavra é arte. A palavra é arte. Todo indivíduo produz arte. Todo indivíduo produz arte. Todo. E quer saber, olha que legal. Todo indivíduo interpreta a arte. Todo. Na medida em que ele se comunica. Como nós somos seres... aí entra no Mordecai. A socialização.
A gente se comunica sim, tá? Se você estiver sentado na sala com alguém, respirando junto, você vai pegar o vírus. Opa, comunicação. Uhum, Então tem uma comunicação, uhum, mesmo que não seja falada. Quer ver? uhum. A comunicação visual. Mostrar os dentes, dependendo aonde e quando, é querer matar alguém, é querer morder alguém. Dependendo quando e como, né, o sorriso ele é muito bem-vindo. Tudo Mas depende. Entra, depende entra. da sociedade, depende daquilo que a sociedade interpreta, criou para interpreta. Eu tenho muita dificuldade em usar essas palavras grandes, sabe? Hum, Eu prefiro dizer que depende do indivíduo. Eu acho que o indivíduo que faz isso, quer ver? O atual sistema político do mundo. Você veja que quando eu coloquei socialização na minha forma de análise, eu não entrei na questão política. Eu coloquei política enquanto grupo menor. Quer ver que uhum, legal? Quando você vai pegar uma lei, você já viu aqui no Brasil como as leis são feitas, né? Esse regime democrático uhum, presidencialista, né? uhum, Então, você tem um grupo que vota, uhum. que são exatamente Vocês estão ouvindo um eco? Estão ouvindo um eco, O né? microfone, Sim, sim. o áudio da Sandra talvez seja um pouco alto, e aí dá esse delay, porque Ah, ela tá bom. realimenta o áudio que ela está Você ouvindo. consegue abaixar um Só baixar um pouquinho? pouquinho, Sandra. Vai. Será que eu baixei? Opa, parece que já está. Um, dois, três. Ah, melhorou mesmo. Boa, Val. Melhorou? É o delay. Só Não, que eu agora. saí daqui. Não, mas volta. É só para baixar o som, Sandra. É, Eu vou tentando, continuar voltando. desenvolvendo Embaixo, o assunto. embaixo, Sandra, do lado esquerdo, tem vídeo. É só clicar nele. Já vi. Tá. Ela Clique viu nele. o Agora eu vídeo. baixei. Tá. Tá mais Agora, baixo, não tá? agora apareceu. Ah, Pronto, é agora isso aí, tá bom. apareceu. Tá Tá ótimo. mais baixo. Olha, melhorou mesmo. Um, dois, Uhum, três, quatro, cinco. Ah, obrigado, Val. Boa, Val. Te amo, cara. uhum. Bem, Tá. sei lá, vamos lá. Então, o que acontece? Dentro do sistema político brasileiro, né, que é uma democracia, você tem partes que vão dividindo essa estrutura. E vai chegar num momento que uma pessoa, com o voto dele, né, nós estamos pegando os presidentes das nossas câmeras, tá? E ali você vai ter um monte de complexos que não fecham. E depois tem que passar para o executivo, que é o nosso presidente. Ele também tem que aceitar ou não, que depois aceitarão ou não o que ele fez. Isso é magnífico, tá? Agora, quando a Carol chega para mim e fala que aqui não é só arte, esse é o ponto mágico. Se preparem que agora nós vamos entrar numa coisa que eu considero muito difícil, o assunto. A sociedade que nós, olha, eu estou indo no volume, a sociedade que a gente vive hoje, olha que volume, não é o indivíduo, a sociedade que a gente vive hoje, essa sociedade, ela vive hoje, que é o que nós temos. Olha a mente agora. Existem infinitas outras possibilidades. Portanto, essa sociedade que nós temos, ela foi uma conjuntura de fatores escolhidos no âmbito da nossa civilização que nos trouxe até hoje e que ela poderá ser quebrada a qualquer momento. Se alguém descobrir um novo movimento, que até agora o melhor que nós achamos é a democracia, que é falha e tem que ser falha, senão não tem criação. Eu atingi vocês?
Sim. O que nós temos até hoje são Ortega y Gasset, são circunstâncias, Uhum. são situações. Se nós tivéssemos escolhido, prestem atenção nisso, se em algum momento nós tivéssemos escolhido um outro caminho, nós não estaríamos assim. E isso é possível. Citando, Até porque a mudança é contínua. lembra, a única coisa certa no universo é a incerteza. Portanto, a única coisa que se movimenta sempre é o movimento. Sim. Então, é contínuo, nada é estático. Essa é a grande busca dos alquimistas da escolástica. Você vai lembrar de um deles, Roger Bacon. Lembra dele? Século XII, XIII? É o período de estudo. Ele buscava o motu perpetuum. Uhum. O que é esse motu perpetuum? Isso, Nilson, isso é uma coisa que você deveria estudar perante as leis, cara. Guarda isso. Motu perpetuum, século XII e XIII. É muito legal esse conhecimento. Uma coisa fantástica. Tá? Aonde você vai ter depois, aí, com vários outros bacons aí. Bacon junto com sanduíche, você vai ter Francis Bacon, você vai ter também um bacon não kasher, tá? Mas é bacana. Agora... Qual bacon que é o apropriado? Que é Roger Bacon. Roger Bacon, tá? Ele é do período de São Tomás de Aquino, esse grupo, tá, cara? Ele é um abade. Ele é bem interessante. É um inglês aí bem bacana. Ai, não lembro agora, Sandra, se ele é inglês. Ele é inglês. Eu acho que ele é escocês. Ah, eu não bom. tenho certeza. Mas lembra desse período? Ele é bem... Claro, ele é... Já sei como a gente não vai errar, Sandra. Ô, Nilson, ele é da Grã-Bretanha. Que ainda não existia. Não, nenhum desses. Mesmo a Anglaterra não existia, né? Ainda não, era Anglos, tá? Então, eu acho que, Sandrinha, é isso. Esse modelo é um modelo, eu sei que é frase feita, mas é um modelo que nós temos e que a gente pode conviver, tá? Mas ele pode ser destruído a qualquer momento. Esse é o ponto mágico, né? Em Aí inglês eu vou citar... de Oxford. O quê? Fala dele. Ele é inglês. Ele é inglês. Ele Aí, é Sandra? inglês. Ele é inglês. De Oxford. Foi quando surgiu, né, a De universidade. que ele era inglês. Lembra o conflito entre Oxford e Cambridge? Sim. Esse período aí é interessantíssimo, essas duas universidades se degladiando, né? Muito legal. Agora, lembrando da Nelly, não você, Nelly, que está aqui, a Nelly que não está, minha mãe, né? O problema do louco, né? Qual que é o problema do louco? Que ele não sabe que é louco. É o que minha mãe falava para mim, né? Esse é o problema do louco. Pois é, né? O que mais? Eu estou vendo o Chico, não tinha visto ele. Fala, Chico. Tudo bem, querido? A Marta está quieta. A Marta está falando, ela parece... Eu acho que a Marta deve ser prima da Sandra. Elas adoram falar com o microfone fechado. Deve ter... É que eu falo sozinha. Eu também. Eu fico aqui, mas é que eu estou com umas inquietudes, mas eu acho que são, não sei... uma coisa de negócio de sociabilização, por exemplo, da colônia judaica, com o resto das outras colônias, a gente não é muito dentro da caixinha, na questão da sociabilização, quer dizer, não é meu caso, mas as pessoas não são... Eu sinto muito isso na colônia, sabe? Todo mundo só tem amigo judeu, todo mundo é judeu. Você vê no Facebook, vamos dizer, é um exemplo, né? Judeu tem amigo, tudo judeu. A gente não fica muito dentro dessa caixinha. Olha que legal. Sim e não. Tá? Esse é o ponto. Agora, quer ver? Imagina, eu jamais serei um judeu religioso. É meio forte isso, mas vamos lá. Vai. Eu acho muito difícil, eu vou deixar mais leve. Eu acho muito difícil que eu me torne um judeu religioso. Tá? Porém, estava outro dia conversando com a Carol. Carol, quantos amigos ultra-ortodoxos, amigos, eu tenho?
Ultra-ortodoxos que eu digo são rabinos de formação. 7, 8, por aí, não é? Eu tenho amigos, veja, olha só, e eu não sou religioso, eu não sou nem kasher, tá? Mas são meus amigos íntimos, tá? Tanto que um deles me manda, sabe? É isso. Agora, Marta, sem essa ultra-ortodoxia, nós não estaríamos vivos até hoje. Então, tem que ter os ultra-ortodoxos. Não tem que ter. Não tem escolha. Você imagina, quer ver que legal a piadinha? Você sabe qual foi o almoço de Cristóvão Colombo quando ele estava fazendo a viagem para os Estados Unidos? Você sabe qual foi o almoço? Será que alguém lembra da comida de Pedro Álvares Cabral quando ele estava chegando no Brasil? Nós, judeus, lembramos do almoço do Pêssar, sabe? Principalmente quem é kasher, lembra de tudo há mais de quase 6.000 anos. Então, é importantíssimo. Agora, minha querida amiga Marta, se você pegar aqueles 149 que conseguiram o prêmio Nobel dentro da comunidade, poucos eram kasher. Que é Einstein. Einstein era kasher? Eu conheci um kasher. Quem que você conheceu? Robert Altman. Ele se chama Israel Aumann. Economia. Olha, estou mordendo a língua, Mas eu conheci mas mordi a língua. Então, que é legal. Ele é ultra-ortodoxo. Então, tá vendo? Mas a maioria deles, Marta, não é nem religioso, né? Agora, existem... Sabe o que é legal na nossa comunidade? Ela é pequena, em relação ao mundo, ela é pequena, né? Tanto que quando eu estava assistindo ontem uma aula de uma linguista, não, eu confundi. Ela é historiadora do Oriente Médio, tá? Ai, que pena. Samira Orman. Pati, dá uma olhadinha aí se eu estou certo, vai, já que você gosta. Samira Orman. Desculpa abusar de você aí. Samira Orman. Ela tem um nome no meio que eu não lembro, tá? E ela estava falando das comunidades pequenas, e claro que ela citou a nossa, que é pequeniníssima mesmo. Porém, a gente gosta de fazer barulho, né? Porque a gente tem uma palavra que não sai, 2 palavras, né? Com ponto ainda 3, vai, que não sai da nossa boca. Por quê? Por quê? Por quê? É o tempo todo por quê. A gente não aceita fácil, né? Então, ela dá palestras na Casa do Saber. Lá, naquele grupo, achou? Osman. É Osman? Samira Osman. Ela é Achou, de história da USP? Não, ela fez história na USP, mas ela não... História da USP, ela é da... ela fez o doutorado na psicologia, ninguém é perfeito. Isso, na Unifesp, isso mesmo. E hoje ela está na Unifesp, tá? Agora, então, ela estava citando, ontem foi bem bacana, 1h50. Eu até ouviria que ela trata bem eu gosto, veja só, é um judeu ouvindo uma historiadora tratando do Irã, que é muito legal, né? O período do Shah. Quem foi que treinou a guarda do Shah do Irã de 1920, 1930? Foi a Mossad. Olha que coisa, né? Mas, Olívia, a Mossad não existia nessa época, existia? Aí é outra história, né? E são os estudos todos que se tem quanto a isso. Então, Marta, o judeu, ele é TD, ele é transdisciplinar. Você tem judeu que nem quer saber que é judeu. Quer ver que legal? Quando você for estudar os judeus no período que a Sandra estuda, você vai ter judeus que deixaram o judaísmo para virar muçulmano para estudar. Olha isso. Quer ver que legal? Ramban escrevia em ivrit, em hebraico, escrevia com alfabeto árabe, tá? Com a gramática do ivrit. Entendeu? Ele escrevia no alfabeto árabe com a gramática hebraica.
Não todos os livros, mas ele escrevia. É muito legal isso. Então, o judeu, ele tem a caixinha, ele não tem a caixinha, tem judeu... eu acho que... Eu vou usar brincar aqui. Nós temos, não infinitas, mas N caixinhas. Essa é a questão. Como eu. Veja, eu sou um judeu mestiço, onde eu tenho uma mãe cefa, um pai quatrocentão, e me debruço sobre o judaísmo e tenho esses meus amigos ultra-ortodoxos. Tá? É isso. Mas eu fiquei mais interessado, não por essa tua pergunta, por uma pergunta que você não fez. Essa pergunta que você falou que você está encucada, acho que foi essa palavra que você usou. Não, eu falei que eu estou com uma inquietude. Ah, isso. Não quer trazer para nós isso? Não, é que no meu caso, por exemplo, eu não fui criada na colônia, né? Eu fui criada fora, eu estudei no Dante, eu não sei nada de judaísmo, na verdade. Muitos judeus estudaram né? Dante, Eu me sinto muito fora da caixinha, inclusive, né? Eu estudei no Dante. Também? Estudei 9 anos lá. Então, mas você vê, quando eu estudei, não tinha a palavra bullying ainda, sabe? Mas eu sofri muito bullying por ser judia. Assim, eu era muito discriminada, eu era a única da classe, eu sofri muito lá. Então, assim, eu tenho uma péssima recordação. Judias no Dante. Eu mas tive poucas. colegas de classe ninguém é perfeito, Sandra. A vida é assim mesmo, sabe? Pouquíssimas, eu aposto, né? Então, eu fui criada meio fora da caixinha, assim, né? Por isso que eu estava com essa inquietude. Isso eu acho muito legal. Isso que eu acho legal no você ter uma... Olha que legal. Você ter uma caixinha para ser criado fora dela. Então, você pertence à caixinha e não pertence. Eu estava nadando aqui no meu prédio, né? E aí um amigo meu suíço, né, quando eu estava nadando, acabei minha natação, estava respirando ali, porque eu sou um profundo atleta, nado muito bem e não perco o fôlego. Estava perdendo meu fôlego ali na minha natação. Aí o meu amigo suíço, isso é legal aqui no prédio, a gente desce pelo elevador, você tosse um pouco e fala um monte de idiomas, né? E aí, esse cara chegou e falou, Olívio, quando você estava fazendo a barba, o que aconteceu com o teu cabelo? Isso é bullying, mas é muito legal, entende? Essa é a questão, essa é a troca que a gente tem que ter. Porque o bullying, claro, precisa se tomar cuidado com isso, né? Eu tive muito bullying. E aí que eu fui para as artes marciais. E aí foi muito importante para mim isso. Senão eu não teria ido para as artes marciais, né? E eu não vou dizer que eu também não fiz bullying também, sabe? E isso é um complexo, isso é... E até hoje, às vezes eu me pego, né? Eu sou cínico. Eu sou cínico, tá? Então, e primeiro eu sou muito cínico comigo, né? Quem foi que você falou que fala sozinha, né? Eu canto sozinho, eu falo sozinho, eu brigo comigo, né? Brigo mesmo. Eu sei que eu já me peguei várias vezes mentindo para mim. E eu não gosto. Mas eu sei que... Mas, Sandra, eu não tenho costas largas o suficiente para aguentar determinadas verdades. Sim. Então, o que eu faço? Eu minto. Só que, às vezes, eu me pego na mentira. E agora, o problema é quantas vezes eu já não me peguei e não vou pegar, porque passou, né? Passou. Então, eu acho muito divertido, né? Olha essa palavra, eu acho muito divertido. Isso é importante, né? Essas dúvidas, essas diversões. E a arte, ela propicia isso, ela é enganadora. A arte é artificial, ela é mentira, ao ponto de ser a maior verdade. Olha isso. Contraditório. Você vai deixar... Eu assistia todas as aulas de religião com a Sandra, só para não sair da sala. Porque na escola nós tínhamos aula de religião, e aí nós podíamos sair. E eu nunca saí, estava sempre assistindo a aula. Eu acho que, Beth, nós somos um exemplo, não é, de integração religiosa, não? Olha aí.
O Mordecai Sou ia amiga falar de alguma amigos coisa. da Beth desde a adolescência. E Ah, sempre vivemos juntas em religiões diferentes. porque a religião, quando ela é complicada, quando o religioso quer que ela seja complicada. Uhum. Esse é o ponto. Mordecai, o que você queria falar? Fala, meu amigo. Tá bacana a conversa, eu não quero interromper, se houver continuidade, eu ia passar para outra pergunta, mas tá legal. Quer continuar? Porque Não, manda, vamos embora. Em relação à arte, em relação à arte, voltando um pouquinho, no início você falou que são, você até falou um número 0,00 que são 4. que fazem. Pode 4 ou 1, tá bom. Bom, então eu fiquei pensando assim, né? Esse é uma estimativa, é um valor que você tem ideia tal, né? Baseado. A minha pergunta seria assim: são poucos que fazem, você disse, mas aqui teria, não entrando, são duas perguntas, eu faria porque a Sandra colocou antes, né, que todo mundo faz, você concordou, mas não é bem aí, isso tudo bem, mas eu queria dizer o seguinte, são poucos que fazem artes, e a quantos atinge? Aí que está, essa ideia que eu diria, a quantos atinge? Poucos, se poucos fazem, atinge a muitos, não é isso? Você tem a proporção? Seria interessante. Eu acredito que atinge muita gente. Então, talvez até não fazendo uma cópia, né, me apropriando da palavra mas era na época da guerra, o Churchill dizia nunca tantos, né? Então, tantos deveram tanto a tão poucos, né? Talvez seja para a arte também. Isso se aplica. Então, você tem uma ideia de a estimativa atinge a muitos, mas aí não só a arte no sentido de tudo que é arte, eu diria, poesia, literatura, tudo, né? Atinge a muitos e traz um benefício muito grande à humanidade, na minha opinião. Né? Isso. Todos, acho que todos concordamos. Então, importa, são poucos que fazem, mas atinge muitos. E o que seria se muitos fizessem e atingiria poucos só? Não é verdade? Talvez é interessante, não significa a ideia, talvez é isso, né? Mas quando eu estava me referindo ao 0,0001, não são quem fazem, são a quem atingem. Eu estou pegando o mundo todo. Quer ver que legal? Você sabe assim, quanto? Você acha que atinge pouca gente a arte? Não movimenta a arte, se fala, todo mundo discute e fala que beneficia. Não é verdade isso? Não minimiza, não diminui essas diferenças, os conflitos da vida. Não, conflito pode ter, não pode ter confronto, mas não diminui, talvez, a Carolina, né, que falou, o que você disse, Carolina? Ruptura, né? Não ajuda a arte, não ajuda ruptura. Mas a arte, né? Agora você está entrando para que se ela ajuda ou não. Mas a tua pergunta original, vamos ver se eu entendo, dentro de uma lógica, tá? Você está falando a questão da contradição ou adição entre o fazer e a quantidade de pulverização. É isso, não é? Isso mesmo. É isso. Se for essa questão, ela é muito... quer ver que legal? Sabe quantas pessoas no Brasil não têm água encanada? O número que eu tenho, básico, 60 milhões. Número básico. Quer ver? Quantas pessoas só assinam o nome no Brasil? 90 milhões. Quantas pessoas têm doutorado no mundo? Olha o pulo. Doutorado. Quer ver? Brasil, quantas pessoas têm faculdade no Brasil hoje? 8%. Faculdade. Quantos leem livros aqui no Brasil? E olha isso. Então, eu estava numa discussão outro dia, numa sociedade secreta, que eu não posso falar, por isso que ela é secreta. Aí eu estava numa discussão com um amigo meu, né? Ele falou... não, fui eu que estava falando, no mundo somente 1 bilhão de pessoas têm acesso à internet. Só que nesse local,
Você só pode falar uma vez. Uma vez. E você não volta a falar. O que você falou, acabou. Só na outra reunião, ou você bate nele quando acabar a reunião. Mas é uma vez só. Aí veio ele para falar. Ele chega e falou, mas o que o irmão Olívio falou aqui, né? Não procede, porque no mundo tem 3 bilhões de pessoas que têm acesso à internet. Só que o que o Olívio falou a pessoa tem acesso à internet como rádio. A filha dele mandou um recado ali. Olha, estou indo para casa almoçar. Tá, estou te esperando. Mas quando eu falo de 1 bilhão, é as pessoas que usam a internet para estudar. E depois eu concluí realmente que eu estava errado. Não chega a 500 milhões. Olha que loucura, cara. Não, mas, gente, a gente está aqui falando, estamos nós aqui. Olha só que legal. Vou olhar para o lado. Quantas pessoas nesse momento não conseguem estudar na USP porque não estão conseguindo pagar a conta de luz e internet? Eu estou falando que eu vi isso ontem, daquele meu amigo que eu conversei com ele antes de ontem, Carol. Ou foi ontem que eu conversei com ele? Foi ontem. Uma aluna dele na pós-graduação ia ter que parar a pós-graduação porque não tem dinheiro para pagar a internet. Mas é um problema social, aí não sei. Não, por isso que o número, querido, é 0,0001 ou 4. Tá? É difícil. Eu acho que eu pisei um pouco na bola, mas só continuar aqui. Não, pisou na bola. Não, mas me defendendo o seguinte, eu acho que na parte social, totalmente correto a sua análise. Mas vamos, só para continuar, a última perguntinha. Veja bem, você disse isso aqui é um problema social, sei, mas numa escola de samba, quando vem um camarada e coloca uma história, isso é arte também, né? Essa classe que movimenta e tem uma criatividade, na escola de samba, cria um texto, ela não tem cultura, quer dizer, não é que não tem cultura, desculpe, né? Não é que não tem cultura. Ela tem a cultura dela, tem a cultura dela. E não tem água encanada, que é um problema social, não tem isso, vive em favela, mas na hora de colocar um texto histórico, é uma coisa fantástica que traz o mundo inteiro para ver e sai coisa muito bonita. Isso é arte, embora tenha um problema social. É nesse aspecto. Não. Eu concordo. É arte, é claro que é, e talvez seja. Olha que legal que você está falando. Né? CD Não arte. Pode chamar. Você não pode dizer que é toda forma de expressão? Não, é o que a Sandra estava falando, porque toda forma de... Olha só, a palavra que você usou, Pati, expressare, colocar para fora, é arte. Então, aí eu vou entrar em contradição, que eu adoro. Portanto, 7,8 bilhões de pessoas fazem arte, porque falam, mas Olívio, os mudos, aqueles que não ouvem... Não, mas aí, sabe, sempre tem a diversidade. Isso é muito legal, porque a minha mente... Porque eu não tenho... Olha que legal, eu tenho um cérebro, uma mente e vários pensamentos. São várias gavetas. Então, um vai entrando contra o outro. Fala, Pati, fala. Esses que não falam podem dançar, fazer batuque. Podem, e fazem isso. Então, Mordecai, você está trazendo uma experiência que é muito legal, e agora vamos colocar o Olívio contra a parede. O que a Sandra falou, tudo é, sim, uma expressão de arte. Agora, quer ver? O que a gente faz na academia? Nós estamos falando lato sensu. Se a gente vai para o estrito sensu, aí a gente percebe que olha a palavra agora, a arte maior, o Olívio está certo, no 0, tá. Aí, ampliando a arte, a gente vai soltando, até chegar no momento que uma criança ao nascer não, um bebê ao nascer, ele não é criança, é um bebê ao nascer, português Brasil, ele emite um som. Aquele som ele está gerando algo que vai pedir o peito da mãe. Então, existe uma comunicação, vai existir uma semiótica, né? Então, Mordecai, eu estou certo até onde eu estou certo, mas se a gente for analisando,
É bem complexo e é muito bonito esse estudo. Agora, eu tenho percebido que, pelas as minhas análises, né, quando eu entro nesses números, eu geralmente uso os números da ONU. Tá? Os números da ONU eu uso. Por que eu uso os números da ONU? Porque quando eu estou num debate, eu quero ser um... Eu ia falar um palavrão, vou falar uma outra coisa. Quando eu quero ser fortão, tá? Eu uso os números da ONU. Por quê? Mas o Olívio está usando os números da ONU. Isso quer dizer que todos os números da ONU estão certos? Claro que não. Porque aí nós vamos entrar no começo da conversa com a Sandra. Tudo é movimento. Quer ver? Pegue uma agência de publicidade. Então, o cara... Não, foi feito uma avaliação da votação para o Bolsonaro, para o Lula, para o Moro, exatamente hoje de manhã, pelo Estado de São Paulo, e foi contratada a Lupa para fazer isso. Foram pesquisadas 1.400 pessoas na Avenida Paulista. Caramba! Os caras estão dizendo que aquilo é certo porque entrevistaram 1.400 pessoas na Avenida Paulista. Então, quer dizer que a ONU está totalmente certa? Não. Ela está certa no... Por isso que tem que ser muito claro. Nós fizemos uma análise na Avenida Paulista de 1.400 pessoas. Foi esse... Olha a palavra que eles usam. Foi esse universo que nós pegamos. Universo! Foi esse mundinho de grão de areia que eles pegaram para apoiar o caminho deles. Então, é muito difícil fechar uma proporcionalidade. Porém, nós precisamos disso para dizer que a gente é bom. Então, é uma contradição frequente, temos que lidar com isso. É como... O que faz um bom advogado? Ele não ter dislexia, ele não ser gago, ter uma certa memória para as leis e enfrentar o outro. Pronto. Não precisa ter nem mestrado, doutorado, isso já é suficiente. E, claro, o que todos nós temos que ter, que vocês vão me matar agora, né? Sorte. O que é sorte? O ônibus está passando na hora certa que você pega ele. É complexo, Mordecai, é um assunto complexo esse. É que eu uso os dados que eu tenho, né? E como eu desconfio de mim, cara... Não, eu acho que é totalmente correto e você traz coisa que dedigna, isso é verdade. É que eu só coloquei, para finalizar, o que nós concordamos aqui é que realmente não existe oportunidade para muita gente aqui no Brasil. Esse é o problema social, o problema mais, né? Situação política, assim, sem nenhum viés político. Realmente, quando você traz isso, é porque existe uma conotação de não oportunidade a muita gente. Né? Esse é o problema. Mas a arte, quando você vai num jogo de futebol, você vê um jogador, uma bela jogada, é arte isso. Uma arte! Olha isso! É arte! E atinge milhões de pessoas. Atinge milhões, não. Bilhões, não é, meu querido? Bilhões. Quem não conhece o Pelé, Maradona, esses pessoal todos... Isso é magnífico. Arte, jogo, né? E nem se fala em ética, porque ele pode fazer gol com a mão. Maradona. Já fiz Maradona que o diga. Muito obrigado. Eu desculpe tomar. Não, querido, eu que agradeço, sabe, essa oportunidade da gente estar... Isso é a troca. Isso é a troca. Isso é a troca, né? É só a gente não querer a razão. Se a gente não quer a razão numa troca dessa, é muito bom, é muito bom. Fazer uma pergunta, fazer uma colocação? Pode, pergunta, colocação à vontade, Nilson. Estamos aqui na nossa casa. Beleza. O que eu compreendi do curso como um todo, né, é que realmente o aspecto abordado na arte, ela é como referência para uma linguagem, para uma comunicação, e realmente a importância da gente se conhecer o nosso tamanho e
também saber o tamanho do outro, né, para que haja essa interação. Então, de tudo que eu consegui apanhar desse curso. E aí é toda essa dinâmica, toda essa forma de você colocar, né, o que se apanha é o que a gente consegue perceber de estável, mas dentro de um movimento bem complexo. É o que eu consegui apurar. E está de parabéns pelo curso que você elaborou. Oh, é que você ficou próximo, é por isso, você virou um querido amigo aí, ó. Eu acho que todos nós aqui, né? Porque vocês viram, isso foi muito legal. Infelizmente, a Soninha não está aqui com a gente, mas eu tenho uma pessoa aqui que não vai me deixar mentir sozinho, o Val. O Val, lembra, Val, quando a gente resolveu criar isso e desenvolver? Vocês lembram a quantidade de pessoas, né? E a gente vai diminuindo mesmo, e vai ficando... Quem quer trocar, e claro, chega uma hora que o Olívio vai ficando chato também, sabe? Essas questões, essas buscas elas são complexas e profundas, né? E chega uma hora que a gente também não tem muita tolerância pela voz do outro. Vocês já ouviram isso? Às vezes a gente cansa mesmo, né? A gente vai, mas aqui a gente está tentando, né, Val, trazer para as pessoas. É um momento mágico, né? Eu acho que tá. Nossa. Você montou um grupo. Eu até coloquei uma observação engraçada. Vocês estavam falando dessa parte de arte, de educação. Eu ontem vi uma cena que eu fiquei assim parado, né? Eu vi um grupo de crianças no Chile, no norte do Chile, num lugar de deserto, que não tem uma frequência de antena de internet. Eles estavam subindo um morro, uma coisa assim de 2, 3 quilômetros da casa deles, naquele calor do deserto do Chile, né? E para pegar sinal de internet para poder estudar. Eu fiquei assim em choque, né? Porque o Chile para mim é um país de uma educação e de uma cultura acima de qualquer outro na América do Sul, respeitando todos os outros. É mais fácil você encontrar escolas no Chile do que posto de gasolina e farmácia. É uma coisa impressionante como o Chile tem um nível. Livrarias, é uma coisa impressionante, né? Você conversa com pessoas lá que estão lendo um livro, são pessoas humildes, de um nível, e tem uma cultura, e tem uma visão de arte muito maior, né, de que muita gente no mundo todo. Eu acho que eu comparo até o Chile, um dos países mais evoluídos na educação e na cultura das Américas, né? Porque sim, é real isso, Val. E só coloquei essa observação, que vocês estavam falando desse assunto aí, é engraçado. Esse grupo nosso está sendo mágico, acho que está sendo mágico para muita gente, né? E para a gente também, né? A gente tem esperado tanto retorno. Né? Eu acho que é terapêutico. Uau, para! Aqui não é autoajuda, não, hein? Fica na tua aí agora. Terapêutico. Eu vou jogar essa garrafa d'água na tua cabeça. É a troca mesmo, é a troca, né? Isso que eu acho que é o interessante, né? Porque, ó, eu acho que a gente tem uma base aqui, a gente fala, como a Carol bem falou, tanto que ela não aguentou mais, foi embora. Ela tinha que jantar, ela tem as coisas dela. A gente tem uma base aqui judaica nesse nosso grupo, né? É uma base. Agora, essa base, ela não tem as paredes e não tem o teto. É a base só. E isso é o legal. A nossa base é judaica, porém, não tem paredes fechando e não tem teto suprimindo a entrada de sol, a entrada de chuva, nada. Então, a gente sai de um conteúdo nosso, né? E aí a gente vai abrindo os leques, né? Eu espero até que vocês tenham gostado dos livros também, né? Lembra o livro da semana, né? Para a gente ver que como eu sou eu não gosto muito. Então, eu estou um ser insatisfeito. Para falar a verdade, acho que eu sou insatisfeito. Então, eu preciso estar buscando coisas novas e pessoas novas. Eu preciso. E eu preciso também discordar de mim. Né? Isso, para mim, é importante no crescimento. Então, quando o Val ele usa essa palavra que ele usou, vocês prestaram atenção? Mágica. Isso que eu acho que é o legal. Eu acho que esse grupo ele realmente é mágico, porque aqui a gente se aceita e não se aceita. A gente concorda e não concorda. A gente está junto, desculpem, e não estamos juntos.
Então, por isso que fica legal. Paty, você está falando alguma coisa? Não, está mexendo só a sobrancelha. Então, eu acho que o legal é a gente ter um caminho, né? E nós estamos preparando, depois eu vou convidar vocês, esse ano, por causa do pós-doutorado, eu tenho que dar cursos de difusão na USP. E um deles eu vou convidar vocês, vão ser 4 encontros, isso dentro do site da USP, né? Que eu vou falar sobre o trabalho, a Lela, sobre o trabalho da Mira Schendel. Só que o meu discurso, né, eu vou levar 2 colegas, um rabino e uma você vai gostar disso, Nilson, e uma expert em obras falsas. Porque quando o artista... Olha que legal, olha o assunto, que interessante. Mordecai, olha isso. Por que uma obra ela vai se tornar cópia? Ou seja, réplica, ok. Cópia é falsa. Tá? Por que um artista vai copiar uma obra, portanto, falsificá-la? Porque ela se tornou importante. Aí, olha a pergunta. Por que ela se tornou importante? Isso é muito... Eu estudo isso há 30 anos, como eu pago as minhas contas assim. Eu pago as minhas contas comprando e vendendo obras de arte, né? Entre outras coisitas, né? Eu fiquei milionário mesmo, né? Isso é bem legal. Como que eu fiquei milionário? Vendendo meus livros de poesia. Aí que eu fiquei milionário, gente. Eu não sabia onde guardar dinheiro, gente. Eu não sabia. Então, é legal quando você dá esses cursos, porque você começa a se perceber o quanto você está estudando uma coisa, que o caminho que você está fazendo, que você achava que era uma avenida, que era correto, que era certo, é uma vila e tem fim. E a coisa não é profunda. Então, aqui é uma troca, é um conhecimento que ele é mágico, né? Né, Val? Ele não fecha, né? Vocês precisam ver o que acontece quando sai todo mundo, fica a Sônia, o Val e eu falando da aula. Aí é muito legal, sabe? O bom é o antes. O antes, eu não gosto de falar muito, que é muita bobagem. Eu imagino. Eu vou ter que sair. Tá bom, claro. Olha, não, você vai ter que ficar. Não, olha aí. Ó. Claro. Boa Dá um beijo ao semana. Carlos e fica bem, Betinha. Obrigado. Valeu. Até Mas daqui a pouco. O novo vai ser já semana que vem ou não? Não, nós vamos ter que ter uma reunião, tá? E acho que é bom conversar com a nova, porque isso tudo que a gente está fazendo, né, Val? Nós nos juntamos, a Sônia, o Val e eu, e fizemos alguns enfrentamentos ali para que ele seja gratuito, tá? Então, tem todas essas questões, entende? Que esse é um curso gratuito, né, gente? Então, a gente quer manter o status quo, quer manter essa diversão. Porque como eu fiquei milionário vendendo meu livro Os livros, claro. Eu posso, então, fazer isso. Fazer isso. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas logo, você vai ser... Obrigado pela pergunta. Vou sentir falta. Nós também, tá? Mas não vai demorar muito, não. Vão ter outras coisas aí bacanas também. Tá bom, Betinha? Então, tá bom. Um beijo grande. Beijo. Dá um abração no querido marido. Dale. Tá, tchau. E Hatsameia. Boa Páscoa. Tá. Hatsameia. Hatsameia, gente. Tudo de bom e muito obrigada. Nada, meninas. Até daqui a pouco. Olívia, obrigada por sua genialidade de sempre. Obrigada, Sônia. Por trocarmos, não é minha, é nossa. Você sabe que a gente não consegue fazer isso sozinho, né, querida? Val, obrigada por tudo aí. Nada, um beijo. Hatsameia. Um prazer, Hatsameia. Obrigada, Val. Obrigada. Beijo, querida, Hatsameia. Obrigada, Hatsameia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Sônia. Hatsameia, pessoal. Bom ser. Paty, Hatsameia. Hatsameia. Que bom que vocês podem fazer. Hatsameia. Hag Pesach. Sameia. Sameia. Quer dizer, olha, em português seria festa de passagem feliz. Em hebraico é
Ah, olha lá! Que legal! E Pati! Dá para ver? Ah, claro que não. dá. Sabe o que é o fundo? Ai, não, espera, então eu não sei. O que é o fundo? Deixa eu conseguir aumentar aqui, espera aí. Vermelho abrindo. Não sei o que é o fundo. O que é, Pati? É o Streep, é do Google Maps. Aqui, a península. É. Agora que eu tenho razão. Olha, é o mapa, tá lá, o delta do Egito. Tá vendo? Olha lá. Eretz. Olha lá. Eu tô vendo o meu primo lá. Olha. E aqui embaixo é um livro aberto. Ó. Ai, que legal. Tá bom. Obrigado, Pati. Pati e aí os toquezinhos dela, né? Ela é linda, né? Obrigado, querida. Obrigado. Essa é uma Haggadah que eu fiz com a minha mãe. Ela fez a seleção. Ah, você fez com a tua... para tudo. Isso é obra tua? Espera, agora mudou tudo. Eu pensei que você tinha pegado isso na internet, sei lá o quê. Não vale mais agora. Ah, que legal. Eu te comentei que ela é uma artista e ela fica se escondendo, entendeu? Pati, manda essas coisas. Eu gosto de ficar atrás da cortina. Manda isso pra gente. Manda. Você sabe... Não tá bom. A Marta entrou na lista da gente aí, ó. Né? Marta, vai fazer um sorteio, talvez, né? Eu estou aqui na tentativa, né? Que eu ainda estou, né, aprendendo. Acho que todos nós, né? Todos nós. A Miriam já está há muito tempo no caminho, mas ela sempre fala isso também. A Nelly também, sabe? A gente está sempre... Sabe, Tchau. Sabe, Olívio, o que eu percebo, assim, claro, cada um faz o seu trabalho, mas o que, assim, importante é que as pessoas gostem. Eu acho que o maior medidor é ver as pessoas admirarem, gostarem do seu trabalho. Claro, é por isso que é exposição. E eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho muitas pessoas que gostam, daí isso me motiva. E nós não somos da comunidade, mas não faltamos nenhum dos encontros. Nós gostamos muito. Não, pera, calma. Não você é bem pensa não da comunidade. Você pensa que não é. Você pensa que não é. Já era. Depois que entra, meu, já era. Nem tenha dúvida. O interesse nosso e a qualidade do que vocês ofereceram, o Olívio ofereceu, e o diálogo que vocês nos ofereceram, foi algo maravilhoso. Que não dá um valor extraordinário. Levando na brincadeira, para todo o resto a gente usa Mastercard. Para isso não tem preço. Esse não dá para pagar, esse não dá para pagar. Mas isso de não ser da comunidade é que enriquece o nosso curso, eu acho, porque né, a gente tem outros contatos, tem outras oportunidades, não fica naquela caixinha, como eu sempre digo, e é muito válido, eu acho isso muito importante. Porque, de qualquer forma, a gente, como cristão, pelo menos 50% é da comunidade, né? Eu também sou 50% cristã, então tá bom. É engraçado que é um reencontro, né? É um reencontro. A arte, ela deixa isso pra gente. O Francisco, da onde você nasceu, não tenho nem dúvida que aquela região toda ali. Quando era criança, eu via meu avô fazendo um Shabat e rezando o Pai Nosso. Quer dizer, por quê? Porque são os cristãos novos, né? Aquela coisa dos marranos. Imagina. Não tem nem dúvida, Chico, que você é da comunidade. Só tem que arrumar um rabino bom para fazer a circuncisão. Só que o Olívio não vai com o Olívio, porque o Olívio só coloca cara com mal de Parkinson para fazer. Aí você pode ter problema. Olha a piada. Uau! Não posso fazer porque já tem tão pouco, ele vai cortar, não vai sobrar nada. Aí que você se engana, é a coisa da comunidade judaica, principalmente do bom judeu, que ele já acorda e já faz isso com aquela boa intenção. Diz, eu tenho muito, deixa para lá. Entendeu? Já deixa uma parte. Mudando o assunto. E falando, um dia até quero, estou fechando agora, são 10 textos. Um dos textos é a respeito do Brit Milá,
e o simbolismo do círculo na arte. Brit Milá é a circuncisão. Porque quando você corta o prepúcio, sai um círculo. E essa é a aliança. Entenderam? Porque o que faz estamos adultos aqui, o que é o pênis? O pênis, ele é o falo. Olha a diferença. Pênis é o órgão, falo é o simbólico, tá? Então, a partir do momento que você cortou do pênis e ele se tornou fálico, aquele círculo de carne, olha que legal. Para que serve o pênis? Para soltar o sêmen. Sêmen dá origem à palavra semente. Olha a ligação. Semente, semear. Então, no ato do semear, a aliança liga, portanto, só pode semear quem tem sangue. Esse é o simbolismo do Brit Milá. É a ligação do sangue a partir da liberação da semente e, portanto, a união com o anel, a aliança, o círculo, aliança com Deus. Esse é o simbolismo do Brit Milá mais importante, que é magnífico, né? Agora, isso com o símbolo do círculo, aí a gente entra no cristianismo. As rosáceas. O que quer dizer as rosáceas nas catedrais? A Virgem Maria. Quem é a Virgem Maria? Né? Olha aí, olha o conceito, virgem. Virgem não quer dizer que ela não tinha... O que é vírgula? Vírgula, virgem, o ímen. Aquilo é o ímen, né? Então, a virgem é aquela que tem a ligação com o ser divino que trouxe Jesus na Terra. Então, tem todos... isso. Posso acrescentar uma observação, um conhecimento à parte? A constelação de Virgem, né? Fala. Então, eu não sei dizer exatamente, mas, enfim, ela tem ligação com, digamos, as sacerdotisas, que eram as mulheres que ficavam em cima no monte, né? Que recebiam, elas, digamos, eram, digamos, prostitutas, ou enfim. E é interessante como isso está associado à constelação de Virgem, e aí fala de Virgem Maria, né? Como elas eram sábias, elas enfim, tinham conhecimento, não como bruxas, né, de caldeirão, mas... Por que não? Porque parece que a bruxa de Caldeirão veio a partir dos índios no Brasil, essa imagem. Não, é celta. É celta. Gaulês celta. Agora, olha que legal, o que ela está trazendo para nós? Ela está trazendo o oráculo de Delfos. Lembram o oráculo de Delfos? Tá? Que era no alto, né? Eu vou trazer uma coisa, não vou falar do oráculo de Delfos, porque lá ficavam as pitons, as pitonisas, que eram as virgens, tá? Que elas eram embriagadas por um gás. Mas agora, olha que legal, tem coisa mais rápida, senão vocês me matam. Em Roma, você tem 7 colinas. E uma das colinas em Roma ficavam as prostitutas ou virgens. Lembrando que a palavra prostituta, a palavra puta, tá? Quer dizer deusa no latim antigo. Porque essas mulheres que faziam a iniciação dos homens poderosos. Esse termo só foi ficando pejorativo por causa de Gregório no século VI, VII, onde ele chamou Maria de Magdala de prostituta. Então, é uma coisa nova. Então, essas mulheres... né? Então, deputado seria o quê? Ele venderia o corpo também? Não. Né? Então, tem que pegar a origem da palavra aí. Então,
colina em Roma, onde elas cheiravam um gás que saía, elas ficavam alucinadas e elas conseguiam conceber o passado e o futuro. Qual o nome desse local? Era a colina das mulheres que adivinhavam. Como se fala adivinhar em latim antigo? Vaticinar. Dessa colina chamada Vaticinar é onde está hoje o Vaticano. Então, olha as histórias. É como quando você começa a beber no cristianismo, Maria e Chico, é lindo. Porque quando você pega só o simbolismo da cruz, isso aqui é uma cruz, né? Mas a cruz em X também é uma cruz. Vários apóstolos morreram nessa cruz, não nessa. Então, tem todo um estudo sobre esse simbolismo. Então, quanto ao batismo, é uma quantidade linda. Então, desculpem, vocês não estão a parte desse local aqui, vocês estão no próprio local. Eu falei, foi mais talvez uma força de expressão, mas eu queria aproveitar essa direção. Você foi na sua humildade, meu caro e querido amigo, sabe? Você foi ser gentil com a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, você tem alguma indicação de literatura ou tal para a gente, onde se possa ter um tipo de paralelo entre a cultura judaica e a cultura de origem dos Vedas da Índia? Nossa, tenho. Maria, porque eu tenho me interessado muito também por essa cultura de origem, talvez por ter tido a oportunidade de visitar algumas vezes a Índia, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que faça isso. Tem. Então, Maria, você pode anotar, por gentileza? Anoto. Você vai procurar uma sociedade chamada Sociedade Teosófica. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Você, procurando ela, você vai achar Charles Webster Leadbeater. É só você procurando a Sociedade Teosófica, você já vai ter. Charles Leadbeater, tá? Ele é maçom de 33º grau, portanto, é um grão-mestre, tá? Ele é inglês. Se debruçou sobre esse assunto, junto com Anne Besant, tá? Helena Petrovna Fadef von Blavatsky, Madame Blavatsky. Ela, principalmente, agora, são pessoas que eu estou passando isso para vocês aqui, porque pede um pouco de purificação na leitura, que nós estamos falando na França, eles se reuniram geralmente na França em 1880, 90, onde buscou-se muito esse conhecimento, onde o Val gosta muito desse período, onde surge Hippolyte d'Élysée Rivail, Allan Kardec. Tá? Você tem essa visão. Mas agora, para vocês, eles vão trazer o Vedas e algo muito importante, a Grande Índia, que em sânscrito se fala Bhagavad Gita. Eu me debrucei muito sobre esse assunto por causa das artes marciais. Eu tive vários amigos artistas marciais que se debruçavam em lutas da Índia, da China e do Tibete. Agora eu vou falar uma palavra, um nome de um lugar. É na Índia? Não. Eu esqueci. Não, é que não querem que eu fale. Esse é o ponto interessante. Certo. Esse é o ponto. Se eu não estou lembrando, vocês vão ver um filme interessante, tá? Que não tem a ver com o que vocês estão falando. O título do filme é Encontro com Homens Notáveis. Tá? De George Ivanovich Gurdjieff. Trata da vida dele. Ele estava... Lembrei o nome. O nome da sociedade é Sarmug.
Escrevam como vocês quiserem, porque o Google vai corrigir. Eu fui atrás dessa... Sarmug, com um S de cenoura. S de sabedoria. De senhora. Imagina, senhora. Você sabe, Olívio, uma coisa engraçada, você comentou agora, o Espiritismo tem uma lacuna com Kardec de evolução dentro dessa área das mesas, né? Principalmente nessa época dessa senhora, com várias senhoras que eram respeitadas. E agora existe um novo estudo do Espiritismo, que é a Umbanda. A Umbanda, ela se formou aqui no Brasil para neutralizar energias negativas que vinham de outras religiões. E ela fala muito dessa história desse lado espiritual de Jesus Cristo, né? Na Índia. E fala muito dessa história, como ele esteve lá em outra dimensão. Não, mas agora existe essa questão de outra dimensão, e o Val está trazendo uma coisa bem legal. Aonde esteve Jesus, o Cristo, durante os seus 12 anos de idade até os 30? Então, existem grupos que pesquisaram e encontraram a sepultura dele, perto de norte da Índia. Tá bom, vai, já tô acho que viajando já aí nas coisas. Não, é verdade, você tem razão. Não só na Índia, né? Como no Japão também, você vê uma linha de dimensão, como ele se fala muito agora na Umbanda, está comentando umas histórias agora de outros sistemas de outros planetas até. E fala que essa situação de Maria, como você comentou, do lado, eu digo porque eu sou virgem, né? De setembro, a Paty vai adorar isso aí. Falava que ela era uma senhora, uma moça tão evoluída dentro desse campo de magia, né? Porque a magia é muito louco hoje quando se fala, porque as pessoas não têm a noção do que é magia, né? E ela era uma pessoa muito meiga, e ela teve a recepção de um outro sistema para poder ter esse ser chamado Jesus. Isso é o que fala na Umbanda, né? Que foi talvez a primeira inseminação artificial. Isso é o que eles comentam lá. Por isso que ele era tão forte de uma dimensão que ele partiu várias dimensões, entendeu? Inclusive na Índia. Eu tive na Índia e o lugar talvez seja Caxemira, que você está falando, que é um lugar maravilhoso. Olha só. Eu pirei com esse lugar também. Caxemira é muito importante, você tem vários templos em Caxemira, mas é mais próximo ao Tibete, aquela parte do norte da Índia. Eu não estou... Porque uma amiga, ela é muito para lá, a Márcia De Luca. Não sei se vocês conhecem. A Márcia De Luca é casado com o pai da mulher do presidente anterior da França. Tá bom, vai. Ele é um grande conhecedor de vinhos. A gente que gosta de... são as pessoas que a gente vai conhecendo na vida, é muito legal, né? Agora, Maria e Chico, para vocês, eu acho que essa sociedade ela vai trazer uma comunhão entre os Vedas, o Bhagavad Gita e o cristianismo e o ocultismo do final do século XIX, França, onde tem muito essa fonte. É bem bacana. Eu acho que aí vocês vão ter um material interessante. Está perto, porque a Cristina tem alguns livros desses autores. Eu tenho alguma coisa eu já li. Tá. Se vocês quiserem depois, vocês usam o WhatsApp, não usam? Usamos. Vão conversando, vão trocando. Eu não tenho... Se eu não puder falar na hora, eu falo depois. Eu cumpro a agenda, tá? Então, vão mandando, a gente troca. Eu falo para vocês a minha opinião, né? E como eu fiz uma época parte desse grupo da Sociedade Teosófica, ele ficava na Praça da Sé. Sabem na Praça da Sé onde tem o Corpo de Bombeiro? Não sei se ainda tem lá, né? Do lado tinha uma ruazinha, e eu ia à noite lá no centro da cidade à noite, mas eu estou falando de 35 anos atrás, mais ou menos. Eu ia nessa sociedade buscar conhecimento. Era muito legal, Val. Era muito. Tinha o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Vocês já ouviram falar nisso? Já. Fica na rua Rodrigo Silva. Vai lá.
Tchau, boa noite. Tchau, Paty. Tudo bom. Um beijo. Tchau, querida. Seu Tchau. círculo. Ah, espera um pouquinho. De onde que é isso daí? O que é isso que você mostrou? Trabalho teu, né? Olha aí, Val. Eu falei para você, ela fica se escondendo. Tá bom, tá bom. Mas acho que está na hora. Só para vocês. Senão a Beijo. gente vai. Beijo. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. Estamos esperando o próximo já, hein? Tá bom, até daqui a pouco e boa Páscoa para vocês, tá bom? Para vocês também. Que ela é muito legal também. A Páscoa de vocês é importante porque é uma mistura de cultura celta, gaulesa, norte da Europa. Imagina só um coelhinho ter ovo. Olha a mistura. Isso é muito legal, é muito legal. É uma mistura linda de culturas. E agora, eu acho que o mais importante, se vocês, não sei se vocês estudaram isso, mas só para a gente encerrar, né? Os calendários. Por que a Páscoa cai nesse período? Então, daí que vem a quarentena, daí que vem o Carnivale, e aí tem toda uma mística das Saturnálias, no dia 25 de dezembro. Então, se vocês forem estudar a Paixão de Cristo e a Páscoa, é muito bonito por causa da arquitetura. Aí que vai entrar essa questão que o Val e a Paty tocaram, na questão de virgem, do horóscopo. Tem toda uma... Aí você vai ver por que o mês começava em março, porque hoje começa em janeiro. Por que começa em janeiro hoje? Porque vem de Janus, o deus da dupla face. Fevereiro, porque se tinha muita febre. Março, porque tinham as guerras, que é Marte. Abril, se abria um momento. E aí vai, assim vai por diante. É lindo, é lindo. Busquem isso que vocês vão gostar. É bonito a Páscoa. A Páscoa é muito bonita e ela é muito importante. E ainda é gostosa por causa do chocolate, né? Vamos falar a verdade. Eu adoro chocolate, é muito bom. Logo, logo nós vamos estar aí na casa de vocês, viu? Nós vamos pegar uma de vocês. Logo, logo. Hag Sameach para vocês, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Marta, querida. Sobrou nós. Só. Então, Hag Pesach Sameach para você, minha querida. Para você também, muito obrigada por tudo. E vou estar no próximo curso, com certeza. Estamos juntos, estamos juntos. Beijo, Marta. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, Val. Beijo, tchau. Vou sair também. Vou sair. Tchau. Bom, tchau, querido. Tchau, obrigada.